Anátema, o Evangelho dos Malditos, parte 2. Pensando sobre esse Evangelho que temos ouvido hoje, pensando no assunto a que ponto chegaram os pregadores e os mercadores do Evangelho, dá vontade de desanimar, dá vontade, às vezes, de pegar um chicote também e falar: rapaz, pare com isso. Eu estive vendo um pregador da televisão, acho que você já viu, que ele se veste com aquela roupa do Fred Flintstone, já viu? É um gordo. É para representar que está vestido roupa de profeta, roupa de sei lá, de camelo, de sei lá o que é. E parece o Fred Flintstone, cara. Ele prega as coisas de qualquer jeito, de qualquer maneira, e insinua que ele está cheio do Espírito Santo. Pode estar cheio do Espírito, mas não é do Santo, não. E essa coisa, essa corja, esse tipo de gente tem feito estragos nas pessoas. Um dos grandes pregadores do Brasil, a quem eu respeitava muito, entregou-se à ganância, começou trazendo pregadores americanos que falavam sobre dinheiro, sobre contribuir, e começou a falar para a pessoa dar não apenas o dízimo, mas o bízimo, o trízimo, o quadrízimo. Ou seja, não só 10%, mas dá 20%, dá 30%. Começou a falar para a pessoa dar aluguel. Então, se a pessoa paga aluguel por 12 meses, pegar um daqueles aluguéis e dar para a igreja, porque assim Deus daria a essa pessoa a casa própria. Gente, isto é absurdo. Um pregador que foi famoso, e é famoso na Assembleia de Deus, eu não tenho medo de falar as coisas, não. Agora, enganando as pessoas desse jeito, isso é outro evangelho, isso é gente que está se vendendo a uma coisa nociva, sendo vencidos pela ganância, sendo vencidos pelo mal, sendo enganados pelo próprio inimigo e enganando as pessoas. Eu estava numa reunião, num grupo de células, num apartamento de um conhecido meu, e depois daquela reunião, depois daquela célula, havia uma pessoa ali visitando e essa pessoa veio conversar comigo. Ela disse para mim o seguinte: nós estamos com uma campanha na nossa igreja. Eu falei: é mesmo? Estão em campanha? Sim. O senhor sabe o nome da campanha? Perguntou essa pessoa. Eu falei: não. Qual é o nome da campanha? Ela me respondeu: o nome da campanha que estamos fazendo em nossa igreja é Encostando Deus na Parede. Eu me recusei a acreditar que tinha ouvido aquilo e perguntei: como que é? O nome da campanha é Encostando Deus na Parede? Sim. Porque às vezes, explicou-me, às vezes, Deus parece que não está resolvendo as coisas, às vezes parece que Deus não está trabalhando, parece que Deus está meio disperso. Então nós estamos fazendo uma campanha para exigir e cobrar de Deus que Ele faça alguma coisa. Por isso a campanha chama-se Encostando Deus na Parede. Pense bem a que ponto chega a maldade desses líderes. Essa pessoa era uma pessoa simples. Ela acreditava que estava fazendo uma boa campanha. Mas seus líderes não são simples. Eles sabem que estão blasfemando. Deus é enorme, Deus é gigantesco. Não se encosta a Deus na parede. Não se obriga a Deus a fazer alguma coisa. Por mais que você ore, por mais que você jejue, Deus não é obrigado a fazer seus caprichos. Deus não é obrigado a atender suas orações. Se Ele atende e se Ele o faz, é por sua fidelidade e por seu carinho e por seu amor a você, não porque você obriga. Existe uma igreja aqui em Curitiba que fez a seguinte campanha também: a troca do anjo. Então a pessoa fazia uma campanha na igreja para que Deus
trocasse o anjo. Possivelmente ou seguramente o anjo da guarda não estava sendo muito efetivo, não estava trabalhando bastante e estava permitindo que o maligno chegasse muito perto da pessoa. Então a pessoa era levada a crer que deveria fazer uma campanha para pedir ou exigir que Deus fizesse uma troca, tirasse aquele anjo displicente, negligente e mandasse um outro anjo mais dedicado, mais interessado em resolver as situações, um anjo que realmente cumprisse o seu papel. Agora imagine uma campanha feita na igreja para troca de anjos, para que Deus trocasse os anjos. Isso é brincadeira, não dá para qualificar um negócio desse, é só dizer, isso é maldito, isso é anátema, isso é maldição. Uma outra vez eu estive numa igreja e estávamos orando. Então era assim, estávamos assim umas 40 pessoas orando, mas orávamos em pé. Para mim não faz diferença orar em pé, sentado, deitado. E estávamos ali, o dirigente falava o assunto e orávamos. Então, agora vamos orar pelo irmão Antônio da Silva. Orávamos pelo irmão Antônio da Silva. Agora vamos orar pelo culto de domingo que vem. Orávamos pelo culto de domingo que vem. Agora vamos orar pelas pessoas que estão com dificuldades financeiras na igreja. Então oramos por essas pessoas. Agora vamos orar pelos doentes da igreja. Oramos por aqueles doentes. O detalhe é que o dirigente falava assim: vamos orar agora por tal assunto. Queridos, quando começávamos a orar, 10 segundos de oração, eu olhava do lado assim, porque eu ouvia barulhos, pessoas caindo. Um caía aqui, outro caía lá, eu percebia, dava um jeito de abrir o olho durante a oração e via gente caindo. Voltava a fechar o olho. Quando terminava a oração, somente eu estava em pé. Daí terminava aquela oração, todos ficavam em pé, e o dirigente falava de novo: agora vamos orar por este assunto. Começava a oração por este assunto e todos começavam a cair de novo. Isto aconteceu algumas vezes, sempre a mesma coisa. O assunto, o começo da oração, os dominós caindo e só eu ficando em pé. Até que aconteceu alguma coisa que foi ainda mais difícil para mim. Anunciou-se o assunto, começamos a orar, as pessoas começaram a cair. De repente, eu senti algo nos meus joelhos. Não é o que você está pensando, não. Não era de Deus. E não era mesmo. Eu senti alguém pegando nos meus joelhos. Também não era um anjo pegando. Quando eu percebi, as pessoas vieram com óleo, aquele óleo de unção, óleo consagrado, vieram com óleo ungir meus joelhos. Porque eles pensavam: é impossível que esse cara não caia. É impossível que esse homem não caia. Todos caem, menos ele. Então vamos ungir os joelhos dele e ver se ele cai. Gente, olha que ponto chega. Eu estive numa igreja com o meu pai e o pastor passava com um paletó, tipo Benny Hinn, e agitava o paletó perto das pessoas, as pessoas caindo. Chegou meu pai, que é mais ou menos como eu, agitou aquele paletó, balançou o paletó, faltou colocar um tijolo no bolso do paletó e bater na cabeça do meu pai, tentando derrubar meu pai. Pensa se isso é evangelho. As pessoas caindo. Eu estava num congresso e fomos para o momento de oração e eu fui orar pelas pessoas. Quando eu comecei a orar por alguns, eu notei que alguma pessoa vinha e ficava atrás da pessoa por quem eu estava orando. E eu dizia: não precisa ficar. Eu não gosto desse negócio de gente caindo, de derrubar pessoas.
E ainda dizia para a pessoa, não pense em cair. Imagina, derrubar uma pessoa. De repente, alguns minutos depois, eu vi pessoas caindo. Não aquelas pessoas por quem eu tinha orado, mas outras pessoas. E fui ver por que estavam caindo. Havia uma pessoa orando por elas. E quando essa pessoa orava por elas, elas caíam. O interessante é que essa pessoa que estava orando por elas nem tinha Jesus. Não era cristão. Era uma pessoa envolvida até com drogas. E estava orando e as pessoas caindo. Cair diante de Deus, cair no Espírito. Gente, pesquise na Bíblia. Eu fiz essa pesquisa. Pesquise na Bíblia quantas pessoas caíram diante de Deus. Pesquise ainda mais. Para quantas pessoas, entre aspas, caídas, Deus falou alguma coisa. E faça a terceira pergunta. Se Deus falou com alguma pessoa caída, o que foi que ele falou? E complemente essa pesquisa, caso você queira, e verifique se elas caíram para frente ou para trás. Eu vou adiantar um pouquinho a resposta. Todas as pessoas caíram prostradas diante de Deus, para frente. Todas as pessoas reverenciaram profundamente Deus. Todas as pessoas ouviram Deus falar com elas. Todas as pessoas ouviram a seguinte colocação: fique em pé, que eu falarei com você. É assim que funciona. É assim que é bíblico. Essa bobagem de ficar com cair no Espírito parece o Evangelho, mas é anátema. E uma outra coisa que infestou a igreja são os atos proféticos. Parece tão bonito, parece tão legal. Você pega a bandeira da Índia, ou dos Estados Unidos, ou da sua cidade, ou do seu estado, ou do seu país, estende aquela bandeira no chão ou coloca numa mesa, ora sobre aquela bandeira, derrama óleo sobre aquela bandeira e determina que aquela cidade ou aquele estado ou aquele país, você vai determinar que aquele lugar vai pertencer a Jesus. Olha a bobagem disto. Todos os lugares pertencem a Jesus. Jeremias 27:5 diz que toda a terra é minha. Salmo 24 diz, a terra é do Senhor. Do Senhor é tudo, os céus, a terra, tudo é de Deus. A China pertence a Deus, a Índia pertence a Deus, o Brasil pertence a Deus, é claro. Agora, a pessoa determinar, orando numa bandeira, que a partir daquela oração, todas as pessoas dali se converterão, não haverá mais corrupção, não haverá mais droga, não haverá mais prostituição, não haverá mais nada de errado porque você está orando sobre a bandeira daquele país? Isso é absurdo. Lá em Londrina tem um indivíduo que levava as pessoas a urinar, tomar posse de algumas coisas pela urina. Como um cachorro determina seu território, como o hipopótamo determina seu território, como um gato faz, as pessoas deveriam demarcar seu território. Aonde é que estamos chegando? Por isso Jesus Cristo disse, quando o Filho do Homem voltar, achará fé na terra? Achará quem esteja orando mesmo? Por isso que Jesus Cristo disse, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Por isso que Jesus disse, é inevitável que venham os escândalos, mas ai daquele por quem vierem os escândalos. Por isso que a Bíblia diz, o meu povo está sendo destruído, porque lhe falta conhecimento. Amigo, amiga, preocupe-se com sua alma. Não se deixe levar por esse evangelho sem escrúpulos, por esse evangelho falso. Não se deixe levar por esses falsos profetas que estão infestando a igreja. Não se impressione com supostas profecias, revelações e adivinhações.
Isso é palha. Alimente-se da palavra. Alimente-se da palavra de Deus. Coma a palavra, viva a palavra, ore você mesmo a Deus. Não deixe que cegos guiem você. Não deixe que pessoas maldosas, com aparência de bondosas, conduzam a sua vida espiritual. Tenha você mesmo comunhão com Deus. Busque ajuda você mesmo de Deus. Saiba que Deus está com você. Saiba que Deus faz de tudo para que você seja salvo, para que você não seja mais uma vítima na mão do inimigo. Procure um lugar bom, procure uma igreja boa, procure pessoas que você realmente possa confiar que estão fazendo um trabalho sério. Eu vou dizer também que existem inúmeros pastores sérios e corretos. A grande maioria que eu conheço é correta. Então, você tem opções, mas não fique se alimentando na mão desses malditos.